Vamos continuar nesse assunto, Roberto, assunto importantíssimo. Sobre esse resultado, vamos conversar juntos agora com o economista e pesquisador da FGV, IBRE, Fernando de Holanda. Holanda, que bom falar com você. Há quantos anos que eu não tenho esse prazer, né, de conversar com você. E agora eu queria tirar uma dúvida aí, que eu há pouco estava conversando com a Roberta aqui, que é o grande desafio daqui para frente, que é aumentar o nível de ocupação e aumentar a massa salarial também. Quer dizer, eu queria que você comentasse os números de agora e que perspectiva você imagina para os próximos 6 meses. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Roberto. Também é um prazer falar com vocês. Sidney, a situação, né, essa queda na renda com aumento no volume de pessoas empregadas, né, com a queda no desemprego, ela era de certa forma esperada, porque uma vez que a crise atinge a economia, o que a gente passa a observar é que as pessoas ficam dispostas a trabalhar por um salário menor. Então, elas ficam aceitando empregos que pagam menos e isso reduz a massa salarial, tá? Isso já era, de certa forma, esperado e até um efeito natural do que acontece num ajuste, ainda mais numa crise forte como foi a pandemia, né? As pessoas, para voltarem ao mercado de trabalho, para se reinserir, elas acabam topando um salário um pouco mais baixo. Então, isso já estava, de certa forma, esperado. O que surpreendeu nos primeiros 6 meses desse ano foi a força com que voltou o emprego. E como a matéria anterior mostrou, né, isso vem muito fruto da recuperação ainda da pandemia, né? O setor de economia criativa era um setor que demanda contato, as pessoas têm que ver, interagir, então é fundamental a volta, vamos dizer assim, a uma normalidade. Outros setores, como serviços pessoais, né, viagens, né, que a gente vê muito forte a parte de transportes esse ano, e além disso, alojamento e alimentação, né, comer fora e viajar, isso foram atividades que ficaram muito tempo restritas. Então, a gente está vendo hoje em dia as pessoas estão voltando a demandar esses serviços, e isso puxou de forma muito forte o crescimento do emprego nesse primeiro trimestre, surpreendendo positivamente, né? A previsão que a gente tinha era que o desemprego fosse cair a um ritmo menor e fosse voltar ao emprego também num ritmo menor do que a gente está observando. Então, é isso que está acontecendo até o momento. Sim. Agora, Fernando, boa tarde para você também, Roberta falando agora. A gente vê uma taxa alta de informalidade, falando um pouco sobre a qualidade desses empregos, você falava sobre o salário também. E aí, nesse sentido, eu queria entender, a gente ainda tem um número muito grande de desempregados aqui no nosso país e muitas vezes a gente vê esse número positivo, mas as pessoas que estão tentando um emprego novo têm muita dificuldade. Por que os números demoram um pouco a se refletir de fato no dia a dia e no comportamento, na rotina das pessoas nas cidades? Por diversos motivos. Primeiro, que a recuperação, principalmente do emprego formal, a contratação, ela, em geral, demora um pouco mais, né? A gente viu a recuperação da pandemia, mas o setor formal de trabalho, devido aos seus custos de contratar e demitir, ele só consegue dar a dinâmica do mercado de trabalho num período mais prolongado, com uma taxa de crescimento mais alta, né? Desde 2015, a gente vê essa dinâmica que está reportando, que é uma dinâmica predominantemente informal. A exceção foi a pandemia, na qual o setor formal demitiu muita gente e agora recontratou. Então, em geral, essa volta do trabalhador informal, ela tem sido a praxe na nossa economia desde 2015, né? E, obviamente, a gente tem que entender o porquê. Quem voltou mais forte, principalmente nos últimos 2 meses, são os trabalhadores com baixa qualificação, voltando para o emprego informal, né? Obviamente que também é um emprego que paga menos. Obviamente, uma qualificação profissional melhor vai facilitar um emprego de maior qualidade no futuro. Mas o diferencial de custo formal e informal, tá, faz com que esse trabalhador pouco qualificado ele não tenha a mesma oportunidade de encontrar um emprego formal como uma pessoa mais qualificada. Dessa forma, ele acaba voltando para a economia via informalidade. Não é o melhor dos mundos, mas é uma situação muito superior àquela anterior na qual ele estava desempregado. Fernando, na sua resposta à minha pergunta, só faltou aquela projeção para os 6 meses que estão por vir, né? Eu não quero aqui esconder a realidade, a dura realidade da inflação, o desemprego ainda é muito grande, a pandemia ainda existe. Mas se a nossa convicção for que a pandemia vai sendo dominada a cada vez que a gente aumenta a vacinação e a economia retoma, você diria que a gente pode ter mais geração de emprego nos próximos 6 meses ou é difícil afirmar isso? Olha, eu acho difícil afirmar isso justamente pelo contexto, né? E quando você olha, né, no final do ano passado, vários desses setores que foram bem agora, eles estavam devendo
emprego em relação ao pré-pandemia. Agora, todos os setores já estão com pelo menos o mesmo nível de emprego que eles tinham em janeiro de 2020. Então, é difícil imaginar que eles vão conseguir ter um desempenho tão forte como nesse primeiro semestre. Adiciona-se a isso o fato de que a gente está num período de inflação alta, com o Banco Central elevando a taxa de juros, o que tende a desacelerar a economia. Tá? Então, a tendência que a gente tinha para esse ano era de aumento do nível de emprego com queda do salário real, que é exatamente o que a gente tem observado até o momento. E surpreendeu positivamente para a população esse emprego mais alto. O emprego mais alto, quer dizer, uma taxa de desemprego mais baixa, é um cenário super positivo acima daquilo que a gente tinha estimado, o que nos deixa felizes em relação à situação das pessoas. Mas a gente tem que ter em conta que ainda tem quase 30% das pessoas desempregadas que estão desempregadas há mais de 2 anos. É o chamado desempregado de longa duração, que é uma pessoa que dificilmente, à medida que o tempo passa, a dificuldade de retornar ao mercado de trabalho aumenta. E, em geral, essas pessoas só conseguem ser reabsorvidas com uma taxa de crescimento maior por um longo período de tempo. Então, acho que a principal preocupação que a gente tem que ter agora é que a economia consiga manter um ritmo de crescimento elevado por mais tempo, para que essas pessoas possam voltar a ser assimiladas. Caso contrário, o retorno delas vai ficar cada vez mais difícil. Sim, como é que a gente vê esses números do desemprego inseridos no momento da economia que a gente tem agora no Brasil, Fernando? Olha, eles foram bastante positivos, né? Visto que a gente tem uma crise como foi a pandemia, a recuperação ano passado do mercado de trabalho, tanto formal quanto informal, foi muito boa, tá? A economia voltou a se recuperar, mas ainda devia em relação ao nível pré-pandemia. Esse nível já foi atingido, o que é uma boa sinalização, tá? A dificuldade agora é, dado o baixo crescimento da atividade econômica que está sendo projetado para esse ano, imaginar um ritmo de contratação similar. Tá? Possivelmente, o que vai acontecer é que o desemprego no segundo semestre até volte a aumentar um pouquinho, tá? Em virtude do combate à inflação. Tá? Não é de se esperar, infelizmente, um ciclo virtuoso de emprego num ambiente como a gente tem agora, com combate à inflação, né, os ruídos eleitorais que vão dominar a paisagem no segundo semestre, a gente ouve muito deles, mas isso tende a aumentar, aumento de incerteza, tudo isso reduz investimento e tende a fazer com que o segundo semestre seja mais difícil do que o primeiro, que foi surpreendentemente melhor do que era esperado. Fernando, deixa eu jogar a luz aqui para um outro ângulo, né, para a sua reflexão. Tem um outro dado também, quer dizer, a máquina política, né, o universo político pode gerar uma injeção de recursos na economia e dessa forma criar uma espécie de um aumento de consumo, ainda que seja de curtíssimo prazo, né, ainda com a taxa de juros alta e ainda com a inflação nos níveis que nós estamos. Você não acha que isso pode acontecer, uma certa efervescência para os próximos meses? Dependendo do pacote que seja aprovado no Congresso, né, do quanto que você injete de recursos nessa economia, é possível que aí você tenha um segundo semestre positivo. No entanto, tudo isso vai virar uma ressaca no começo do ano que vem, né? A gente vai ter, ou seja, vamos aumentar o ritmo de recursos dados, mas lá na frente vai ser necessário um ajuste ainda maior, ou seja, se você aumentar os gastos no momento que o Banco Central tenta segurar a inflação, vai obrigar o Banco Central a subir ainda mais a taxa de juros para tentar frear a economia, o que vai dar reflexos lá na frente. Por isso que ao médio prazo, a gente não espera, tá, que a economia consiga manter esse ritmo acelerado de redução da taxa de desemprego. Porque, como você colocou, Sidney, existem restrições no ambiente que fazem com que o futuro, muito possivelmente, vai ser mais difícil. É possível essa injeção de ânimo, mas essa injeção de ânimo, infelizmente, vai ser revertida no começo do ano que vem, se ela acontecer. Tá certo. Fernando de Holanda, pesquisador da FGV IBRE, muito obrigada por essa conversa aqui com a gente sobre desemprego no Visão CNN desta quinta-feira. Ótima tarde para você. Até a próxima. Obrigado, o prazer foi meu.